Graças aos meios digitais foi possível trabalhar de forma remota, manter contato com os colegas e família, ter acesso a lazer e pagar contas, entre tantos outros serviços possíveis. Mas assim como o uso dessas ferramentas e aplicativos aumenta, cresce também a incidência de golpes e crimes cometidos contra os usuários. Quais cuidados devemos ter? O que fazer? Essas e outras informações você acompanha aqui no Santa Inovação. Um pedido de ajuda em dinheiro que chega por aplicativo de conversas, uma mensagem que surge pedindo a confirmação de uma senha, um link malicioso. São diversas as formas como criminosos tentam burlar nossa vigilância, agora nesse período de pandemia, quando usamos muito mais os meios digitais, como aplicativos para aprender, trabalhar, se divertir ou até mesmo para pagar contas, por exemplo. O que fazer? Quais cuidados devemos ter? E no caso de empresas também, a gente vai saber agora no programa Santa Inovação. E para falar sobre esse assunto bastante importante que você deve ficar atento aí, a gente vai conversar com o Luiz Felipe Rosado, o delegado Rosado. Ele é delegado de repressão aos crimes de informática da Diretoria Estadual de Investigações Criminais de Santa Catarina. Muito obrigado por aceitar o convite do programa Santa Inovação, delegado Rosado. Eu que agradeço, muito obrigado. E também o Ademir Camilo, que ele é professor, e coordenador do curso de Segurança da Informação da Faculdade Senai de Joinville. Seja bem-vindo ao Santa Inovação também, professor. Olá, obrigado pelo convite. Delegado Rosado, vamos começar com o senhor então. Quando que a gente pode então desconfiar que se trata de um golpe, de um crime, E já adiantando que a gente está nesse período de pandemia já há alguns meses, quais são os crimes e os golpes mais cometidos nesse período que os criminosos acabam se aproveitando desse momento de fragilidade? Os criminosos também, como grande parte da população, eles migraram para os meios digitais. Então, eles tendem a praticar esses crimes praticamente voltados à obtenção de vantagens ilícitas, crimes contra o patrimônio. Então, geralmente, esses golpes, eles visam depósito de valores ou até mesmo transferência de bens para que eles possam, inclusive, adquirir novos equipamentos e continuar com a sua prática criminosa. Isso durante a pandemia, então ela se intensificou um pouquinho mais, mas tem algum crime que já acontecia antes e que agora ele tem mais frequência, não? Não, a prática de crimes em ambiente virtual, ela já é conhecida desde a década de 2010, 2015, então isso só vem a crescer. Na realidade, a utilização dos equipamentos, dos dispositivos de informática, como eles já estão fazendo parte da vida em sociedade, eles, como qualquer outra ferramenta, eles também tendem a ter mecanismos de segurança, e esses mecanismos de segurança, eles tendem também a ser corrompidos pelos criminosos a fim de obter qualquer tipo de vantagem. Geralmente, especificamente, a vantagem que o criminoso quer obter é uma vantagem econômica. Então, existem diversas formas de se praticar um crime em ambiente virtual para que esse crime gere algum benefício ao criminoso. Perfeito. Professor, a gente acha que está sempre vigilante, Está ali navegando na internet, não, vou tomar cuidado, não vou clicar aqui, não vou adquirir tal produto, não vou colocar o número do meu cartão, mas nem sempre a gente está tão vigilante assim. E eu reforço a questão da pandemia nesse momento, porque a gente está muito mais conectado, muito mais tempo conectado à internet e a gente acaba baixando um pouquinho a guarda, Se eu me corrige se eu estiver errado, E se existe alguma diferença também em relação aos golpes que aconteciam há pouco tempo atrás, pré-pandemia, professor? Você está certo, a gente cada vez está ampliando mais o uso de tecnologia, da internet, das redes sociais, então, consequentemente, estamos mais tempo nas redes sociais e os criminosos também estão utilizando desse tempo a mais para também aplicar mais golpes. E aí sempre as recomendações de segurança, de manter atualizados computadores, celulares, para tentar garantir a nossa parte e ficar um pouco mais seguro no dia a dia da navegação e evitar os golpes e os problemas que o delegado estava falando. Delegado, caí num golpe, Infelizmente, fui lá, cliquei num link ou recebi lá uma ligação, acabei passando um código. O que é a primeira coisa que deve ser feita para que a gente possa minimizar, o prejuízo financeiro ou dor de cabeça? Precisa procurar uma delegacia, fazer um boletim de ocorrência, pode ser de maneira online, tem que ser presencial. Quais são os caminhos,
para o pessoal que nos assiste aqui em Santa Catarina possa fazer para que a gente possa minimizar esses problemas? Tem duas vertentes. A primeira é com relação à comunicação do círculo de relacionamento dessa pessoa vítima. Então, dependendo da plataforma com que ela foi lesada, a primeira recomendação é que essa pessoa informe aos seus contatos mais próximos, o seu círculo familiar de amizade, que ela sofreu um golpe e que, porventura, alguém pode solicitar dinheiro e essa pessoa não é a própria vítima. E o segundo passo é registrar o boletim de ocorrência, que pode ser feito pelo site da Polícia Civil, em ambiente virtual. Esse boletim de ocorrência ele vai ser analisado por uma equipe técnica e vai ser encaminhado preferencialmente para a delegacia mais próxima da residência ou do trabalho da vítima, para que posteriormente ela possa ser chamada para ser ouvida. É importante ressaltar que essa pessoa, caso ela tenha algum material comprobatório desse golpe que ela sofreu, é importante que ela anexe isso no boletim de ocorrência e que mantenha essas informações, essas provas, essas evidências no celular ou no computador, para que depois isso venha a ser trazido para dentro do inquérito policial. Delegado, professor, vou pedir licença rapidinho para vocês. Mais um dos golpes mais comuns que a gente tem ouvido falar, principalmente na questão das redes sociais, é no aplicativo de troca de mensagens, né? Onde alguém entra em contato, pede um código, acaba clonando e utilizando, como o delegado acabou de falar, até mesmo envolvendo amigos, familiares e sempre, né, com o objetivo de obtenção de vantagem financeira. A nossa repórter Helenesa Kras traz um caso de uma pessoa que foi lesada nesse sentido, né? E o que a gente pode fazer então aí para tentar minimizar ou talvez até mesmo evitar cair em golpe como esse. Vamos acompanhar. Com a pandemia, as pessoas passaram a utilizar mais os meios digitais para realizar as atividades cotidianas. E dessa forma, os ataques e golpes virtuais também acabaram se tornando mais frequentes. Por isso, é importante ter muito cuidado para preservar a segurança dos dados e, dessa forma, evitar ser mais uma vítima. A gente teve um aumento expressivo na quantidade de golpes, mas não pelo fato de que existem mais pessoas aplicando golpes, pelo fato de que existem mais pessoas usando tecnologia da forma em que não se tem muita atenção no momento em que vai se efetivar uma transação eletrônica, seja ela qual for. A professora e empreendedora Patrícia teve o WhatsApp clonado após informar seus dados a um fraudador que se passou por uma empresa que ela estava mantendo contato. Foi algo bem desconfortável, me senti totalmente invadida, porque hoje, né, a nossa vida ela está rodeada, né, por meios digitais, tudo que nós fizemos através da internet, né? A nossa vida social, os amigos, o trabalho, né? Tudo está ligado à internet, principalmente a esses meios digitais, né? Que é o WhatsApp, que foi o meu caso, que foi clonado. E aí a gente tomou todas as medidas cabíveis, né? E legais para que pudesse resolver essa situação. Graças a Deus, ninguém caiu nesse golpe, então, na verdade, a minha história acaba bem, né? Porque os amigos e colegas acabaram percebendo que realmente não era eu e não fizeram nenhum depósito. Uma das dicas para evitar a clonagem é habilitar a verificação em 2 etapas nas configurações do aplicativo, recurso que permite a criação de uma senha. Todo cuidado é pouco para se proteger de golpes desta natureza. Pequenos detalhes como prestar atenção se o código de barras bate com o nome que está impresso no código de barras. Quando for fazer algum tipo de transação bancária, prestar atenção se quem está endereçando essa transação bancária é de fato a pessoa que está fazendo a venda. Antes de fazer qualquer tipo de transferência para alguém lhe pedindo dinheiro, ligue para essa pessoa, fale com essa pessoa pelo telefone, confirme se de fato ela está pedindo aquele dinheiro. Dessa forma, com esses pequenos cuidados, você acaba tendo essa atenção e vai evitar de cair em alguns golpes. Professor, então conta pra gente, né? Eu sei que a gente já falou algumas dicas, o delegado também já trouxe algumas dicas, principalmente do pós, né, que aconteceu, mas vamos voltar a falar de antes de acontecer, né, da prevenção. Que segurança que a gente deve adotar no dia a dia, aquela
dupla autenticidade, né, que a gente precisa confirmar novamente um código. Isso seria possível para eliminar ou apenas minimizar? E quais outras dicas que o senhor traz para a gente? Perfeito. Muitos desses golpes que a gente está falando, a gente chama de engenharia social. Não necessariamente o computador ou o celular da vítima foi infectado com um vírus ou com algum malware, mas é muito mais uma engenharia social das pessoas que querem obter vantagens para convencer as pessoas de fazer as atividades que elas querem. Seja clicar em um link, seja digitar uma senha, seja passar algum dado, alguma informação sigilosa que não precisaria ser passada. Então, nesse sentido, todas as ferramentas atuais de comunicação, de mensageiros e redes sociais, possuem essa possibilidade de autenticação em 2 etapas, e isso então minimiza bastante, e aí seria muito mais difícil essa engenharia social por trás para convencer ou deixar claro para a pessoa que ela precisaria passar 2 contas, né? Então, ou 2 senhas nesse caso. Então, a senha que eles pedem, eles estão envolvendo a pessoa numa conversa, falando que vão mandar um código para fazer alguma autenticação, e a pessoa passaria esse código. Quando não tem 2 etapas de autenticação, a partir desse momento ela consegue então clonar ou migrar a conta daquele aplicativo para um outro celular, e é assim que consegue então se passar por ela, enviar mensagem para os contatos, pedir o dinheiro, e continua então todo o processo de extorsão, digamos assim, que eles fariam com as vítimas que eles queriam aplicar aquele golpe. E com que frequência, professor, é aconselhável aí trocar de senha no caso das redes sociais? Tem um período assim que a gente precisa trocar, ou dependendo da senha, se é com uma senha um pouquinho mais forte, né? Ela pode ser eterna ou não? Sim. É importante sempre atualizar as senhas, um período específico, não tem uma regra que seja clara, né? Mas é importante que para cada serviço você usar uma senha diferente, para evitar que quando alguém conseguir uma senha, conseguir acessar todos os serviços, e-mails, bancos, outros aplicativos, então usar uma senha diferente para cada serviço. Eu sei que é difícil de fazer isso, a gente recomenda, e para as pessoas no dia a dia é complicado armazenar tantas senhas, né? Mas seria uma boa forma de prevenir. Senhas mais complexas, não usando o número de datas de aniversário, nome de pessoas, que também são umas formas de aumentar a complexidade da senha, e sim, manter elas atualizadas de tempos em tempos, trocar elas de tempos em tempos, para que, caso tenha vazado, às vezes a senha vazou 1 mês atrás e ninguém utilizou, e aí depois de algum tempo, se a senha se manter a mesma, pode ser utilizada pelos criminosos. Delegado Rosado, muitas pessoas acham que na internet é possível ficar de maneira completamente anônima, né, escondido. Isso eu estou falando do lado dos mais mal intencionados, né, os criminosos. Mas não, é possível sim rastrear, identificar, então é importante fazer o boletim de ocorrência. Os casos aqui de Santa Catarina, como é que é feita essa investigação e se a gente está obtendo êxito, né? Tá encontrando esses criminosos, existe um número para passar para a gente? Sim, a gente tem essa falácia, infelizmente, de que algumas pessoas acreditam que na internet as pessoas podem ficar anônimas, né? Existem algumas ferramentas que podem mascarar determinados vestígios da navegação, mas é importante ressaltar que na internet praticamente ninguém está anônimo. Então, as investigações elas tendem justamente a buscar esses indícios da navegação e como que as pessoas conseguiram chegar. Como a gente estava falando no início, geralmente as pessoas tendem a querer um patrimônio, né? Tendem a ter algum lucro financeiro. E hoje o sistema financeiro nacional, o sistema financeiro brasileiro, ele é muito bem rastreável. Então, independente de onde essa pessoa vai receber essa quantia, todo o sistema financeiro ele tem protocolos, e esses protocolos são seguidos até a obtenção, efetivamente, por exemplo, do saque. Se a pessoa for até um caixa eletrônico para fazer um saque, dá para saber, inclusive, filmagem da pessoa que está fazendo o saque. Então, além dessa vertente do meio digital, do vestígio digital, a gente também utiliza muito o vestígio bancário para ir buscar as pessoas e os criminosos para conseguir a responsabilização desses indivíduos. Nós temos uma crescente, a Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática da DEIC, ela é recente, ela é de 2017, mas os policiais civis do estado todo de Santa Catarina, eles passam por atualizações na academia de polícia, inclusive agora na época da pandemia, as atualizações são feitas em modo à distância, educação à distância, EAD, e toda vez eles são atualizados desses novos golpes ou dessas novas práticas e como que eles podem fazer as investigações. Então, como eu disse, é importante que a pessoa faça o boletim de ocorrência e saiba que na delegacia da cidade dela existem policiais capacitados para fazer esse tipo de investigação. Delegado, existe um público mais vulnerável
crianças, jovens, terceira idade, pela sua experiência que chega aí dos boletins registrados, tem um público ou atinge todas as camadas? Geralmente o público são homens de 35 a 50 anos, alguns relatórios, inclusive, de empresas de segurança na internet também traçam esse perfil, e são tanto vítimas como, infelizmente, propagadores de, por exemplo, notícias falsas. Então, a checagem dessas informações, inclusive para depois repassar, porque essa notícia falsa, inclusive, ela pode estar contendo um link malicioso que a pessoa vai, inclusive, servir ao criminoso e proliferando esse tipo de conteúdo. Professor, o senhor acredita que esse perfil que o delegado acabou de nos passar, que inclusive me surpreendeu bastante, não sabia que eram homens de 30, 50 anos, né, aproximadamente. A gente às vezes pensa que é um público mais, né, acostumado a mexer com a internet, né, mais politizado, né, mas não, pelo contrário, às vezes a ganância pode ser a palavra aí que leva pessoas desse perfil a caírem mais em golpes como esse, professor? Sim, e também a questão do objetivo financeiro, não é uma faixa etária que tem um poder aquisitivo maior, então tem a condição maior de fazer esse empréstimo, fazer essa doação, fazer essa ajuda para o amigo que supostamente se passou por vítima, né? Então, eu acho que é um perfil bem condizente com quem eles podem atuar, eles vão atacar, né? Quem tem mais possibilidade de cair no golpe ou de enviar o dinheiro e fazer as ações que eles gostariam que fizessem nesse momento. Perfeito. A gente vai fazer um breve intervalo aqui no programa Santa Inovação. Hoje a gente está abordando a questão dos crimes na internet, principalmente nesse período de pandemia, recebendo aqui o professor da Faculdade Senai e também o delegado Rosado, né, da Delegacia de Repressão aos Crimes da Internet. Não saia daí que voltamos já já aqui na TVAL. Voltamos com o programa Santa Inovação, hoje abordando a questão dos crimes virtuais, os crimes pela internet, principalmente no momento de pandemia, esse momento que a gente vive em todo o mundo, não só aqui no Brasil, né? A gente está falando aqui dos crimes e eu trago agora, né, um recorte aqui para Santa Catarina. Delegado, Santa Catarina comparando com outros estados com relação ao cometimento desses crimes, a gente está liderando o ranking, né, de forma negativa, no meio do ranking, mais abaixo, ou existe algum estado do país que tem mais incidência nesse tipo de crime virtual? Geralmente estados mais populosos, como São Paulo, Rio de Janeiro, eles têm uma tendência maior, obviamente, a ter um número maior de vítimas. Mas a gente, em comparação, pela que a gente vê, inclusive conversa com as delegacias de outros estados, a gente tem visto que Santa Catarina tem um índice baixo, felizmente, desse tipo de crime, embora esteja numa crescente. E é também importante ressaltar que, na realidade, a pessoa pode estar, por exemplo, em qualquer outro estado da federação e a vítima ser aqui de Santa Catarina. Uhum. Então, essa é a complexidade do crime praticado em ambiente virtual. Mas a gente tem visto, e acredito que pelas campanhas de conscientização do uso da internet feita pelos órgãos federais, estaduais e municipais, a gente tem visto que a população de Santa Catarina está numa baixa com relação a outros estados, mas infelizmente também numa crescente com relação ao número de vítimas. O senhor falou no bloco anterior que é feito aí uma varredura não só virtual para encontrar esse criminoso, mas também acompanhando aí o caminho do dinheiro, né, para chegar até esse criminoso. A gente falou no começo do programa que não só pessoas no dia a dia, pessoas físicas em casa, mas também empresários, né, recebem muitos golpes como esse. O professor também, né, na sua última resposta falou, né, sobre o poder aquisitivo que facilita essa questão de ajuda a parentes, amigos e tudo mais. Existe casos de recuperar o valor total ou boa parte desse valor com a investigação da polícia, delegado? Sim, em 2018 nós tivemos um ataque concomitante em várias prefeituras do estado aqui de Santa Catarina, justamente pela alteração, entre aspas, pela clonagem desses perfis do aplicativo de mensagem, e as pessoas, se passando pelos prefeitos, solicitavam valores para o servidor da prefeitura. Uma dessas cidades do interior foi transferido R$250 mil do Fundo da Educação,
e nós conseguimos identificar e prender a quadrilha no Maranhão. Aí foram apreendidos carros de luxo, inclusive outros bens, que posteriormente vão ser leiloados para a justiça para recuperar esse dinheiro lesado no patrimônio da prefeitura. R$ 250 mil e ainda aqui é para a educação de um município de Santa Catarina que estava indo para a conta de criminosos. Parabéns pelo trabalho, delegado. Professor, falando da questão do cartão de crédito agora, né? Durante esse momento aí de coronavírus, pandemia, como a gente já falou, a gente está mais navegando e suscetível a fazer mais compras ou comprar um curso online, e muitas dessas compras, né, ou dessas aquisições exige o número do cartão de crédito, o código de segurança. Quando a gente passa esse número do cartão de crédito, professor, o código de segurança, a gente está aumentando as chances de ter o cartão clonado, ou se for um site seguro, a gente pode passar tranquilamente essas informações sem perigo nenhum? Perfeito. Tem algumas regrinhas que a gente precisa seguir, né? Então cresceu com certeza na pandemia as vendas online, as compras online, pessoas que nunca antes faziam compras online pela necessidade, por esse momento atual, começaram a comprar online. Alguns cuidados a gente tem que ter, né? Então, aqueles links com cadeadinho que aparece lá no navegador, que é um cadeado, quer dizer que aquele site é seguro, né? Então fica lá em cima perto do endereço, vai ter o endereço e vai ter um cadeadinho de segurança dizendo que aquele site é seguro. É um bom indício, não é uma garantia, mas é um bom indício que aquele site é confiável. Comprar realmente em sites confiáveis, né, que são conhecidos, fazer uma busca na internet se você está desconfiado, que aquele site está com preço muito baixo. Geralmente a variação dos preços do nosso e-commerce brasileiro não muda muito, então ele varia um pouquinho, mas não muito, então se o preço já é muito abaixo, desconfiar, cai de novo na engenharia social, né, que é importante se preocupar com isso. E também, a maioria dos bancos, hoje em dia, tem o cartão de crédito virtual. Você consegue entrar na sua conta pelo aplicativo, criar um cartão virtual temporário somente para aquela compra, com um valor específico, com uma validade específica, e com isso evita que o seu cartão principal, físico, seja clonado e seja usado no futuro por outras compras também. Nessa questão do site, delegado Rosado, recentemente, inclusive eu vi uma reportagem, né, jornalística falando de um site fake de leilões de veículos, né, onde era uma página bem elaborada, você entrava, você estava num site de leilão oficial, não tinha como desconfiar, né, e infelizmente era um site fake e muita gente caiu nesse golpe. Não tem mesmo como identificar uma pessoa leiga num site? Existe alguma forma de entrar, uma dica que o senhor dá, né, entrar em contato antes de fechar negócio com o organizador daquele leilão, que seria o oficial? Tem alguma regra para não cair, ô delegado? Como o professor bem disse, geralmente as pessoas tendem a querer fazer um negócio lucrativo. E é importante ver que, na realidade, o preço dos objetos, dos bens, eles não mudam tanto, mesmo sendo um bem de leilão. Então, dependendo, obviamente, das avarias que vai ter esse bem a ser leiloado, é importante que a pessoa faça outras pesquisas. O mais importante, antes de fazer qualquer depósito ou transferência, é verificar efetivamente com o órgão de trânsito se aquele leiloeiro está cadastrado como leiloeiro legal, efetuar a ligação telefônica para a empresa. Então, comece a desconfiar de sites que têm pouca informação, que não tem um telefone de contato, que existe o telefone de contato, mas ninguém atende, e também a situação do valor do bem muito abaixo do que poderia ser praticado por outros leilões. Tem que bater na tecla, quando a oferta é demais, tem que desconfiar mesmo, né? Exatamente, a pessoa tem que ficar mais alerta quando ela descobre, não que isso não possa acontecer, a pessoa descobre um negócio que vai ser bem vantajoso, obviamente que isso pode acontecer, mas a pessoa tem que ter a sua atenção redobrada toda vez que aparece uma oportunidade dessa, para depois não vir a ser uma vítima de um golpe praticado pela internet. Houve um crescimento muito grande recentemente também de pessoas comuns que começaram a investir o seu dinheiro, comprar ações, investir na bolsa de valores. Existem cursos, né, online aí que ensinam a pessoa a investir o seu dinheiro, e aí também entra, né, professor, a questão dos oportunistas, né, trazendo aí operadoras de agenciamento de investimentos que oferecem rendimentos muito acima do mercado, muito acima das instituições financeiras. E mais uma vez, pela terceira vez, a gente fala, né? Se é bom demais, não dá para cair ali, por mais que a tentação ela fique grande, é preciso ter cautela, né, professor? Uma das principais características dessa engenharia social é tentar tornar o mais real possível para a vítima. Então, tentar forjar um site bem feito, uma transação que pareça ser legal, um site de leilão que pareça ser oficial, e nessa área também de investimentos vai para a mesma linha, né? A gente tem agora crescente
comercialização, compra e venda de criptomoedas, que também é uma outra forma de conseguir, né, desviar dinheiro, ou conseguir dinheiro, ou conseguir doações, que é muito mais difícil rastrear, né? Então, fica também o cuidado para que, quando os valores ou as oportunidades forem muito grandes, tomar alguns cuidados, fazer pesquisas, não precisa... Nenhuma corretora séria vai dizer que você precisa fazer o investimento nos próximos 10 minutos, senão você vai perder, né? Então, provavelmente não vai ser assim. Então, tomar cuidado com essas ações de diversos criminosos que vão explorar essas falhas humanas, digamos assim, no processo. Perfeito. Delegado Rosado, é importante ressaltar também que nenhuma instituição financeira séria, os bancos tradicionais, vamos falar assim, entram em contato com a pessoa pedindo senha, pedindo código de segurança ou pedindo qualquer informação pessoal, né? Isso é feito de uma maneira muito mais séria e sem uma ligação telefônica, por exemplo, que pode estar sendo realizada até mesmo de dentro de um presídio, né, delegado? Exatamente. A gente tem casos em que um link foi criado com depois uma página falsa de determinada instituição financeira e com uma informação privilegiada, os criminosos tiveram acesso a quem seriam os correntistas daquela instituição e começaram a mandar esse link. Quando a pessoa clicava no link, efetivamente era a página do banco que ela possuía a conta e solicitava ali uma alteração de senha. A gente tem visto, durante os crimes que têm acontecido e os boletins de ocorrência que a gente tem recebido, que as pessoas não têm mais feito ligações telefônicas para outras pessoas ou para as instituições. Então, a pessoa recebe aquela informação pela internet, ela absorve aquela informação como verdadeira e, a partir daquilo, ela toma toda uma cadeia de atos que ela não deveria ter tomado antes de, por exemplo, efetuar uma ligação. É muito clássico isso no caso da transferência do dinheiro da solicitação de empréstimo pelo perfil de aplicativo de mensagem. A pessoa simplesmente recebe uma solicitação de empréstimo de um amigo ou de um parente e, efetivamente, ela não faz nenhuma ligação para esse amigo, para esse parente, para saber o que está acontecendo, se é aquela pessoa mesmo que está solicitando aquela importância. Então, antes de fazer qualquer transferência, antes de fazer qualquer pagamento, é importante que as pessoas liguem tanto para a instituição quanto para algum parente ou conhecido. Perfeito. Professor, recentemente ouviu-se falar muito aí da questão da Lei Geral de Proteção de Dados, né? De certa forma, a LGPD vai auxiliar nesse processo, tanto para empresas como para a pessoa física, a diminuir o número de incidência desses crimes virtuais, professor? Eu acredito que indiretamente sim. Indiretamente eu acredito que sim. A Lei Geral de Proteção de Dados está muito mais voltada para os dados do usuário, para proteger esses dados para que não sejam usados pelas empresas para fins que não são devidos, mas, consequentemente, as empresas vão precisar se preocupar muito mais. Então, as empresas vão fazer ações para que consigam, então, diminuir esses casos. Por exemplo, segurança melhorada com 2 etapas. Então, as próprias empresas vão criar recursos para garantir que elas não sejam punidas, multadas e fiscalizadas por causa das ações para o usuário. A lei não tem esse fim exatamente de proteger a empresa ou a transação ou os casos de engenharia social, né? Mas, consequentemente, como esses golpes são feitos através das ferramentas deles, sejam mensageiros, sejam redes sociais, eles vão começar a se preocupar também com isso para tentar inibir, tentar controlar mais, seja por golpe, seja por fake news, porque eles vão ser responsabilizados no final de todo o processo em caso da implantação dessa lei, quando começar as implicações legais. Perfeito. Delegado, no enquadramento desses crimes virtuais aí, qual que é a pena para quem comete um crime virtual? Se existe alguma diferenciação dependendo do tipo de golpe que é cometido ou não, né? Se for réu primário, como é que funciona essa questão da penalização e da punição para os golpistas? Isso depende muito do crime que venha a ser praticado. Se dependendo de um crime contra o patrimônio, as penas variam de até 4 a 8 anos, e dependendo de um crime mais grave, por exemplo, uma extorsão, onde uma pessoa conhece outra numa determinada rede social, e aí, a partir disso, começa a ter um relacionamento virtual, até que o criminoso sugere que essa pessoa se exponha o seu corpo nu, e aí a pessoa começa a extorquir, aí a gente vai falar de penas que ultrapassam 15 a 20 anos, dependendo, obviamente, do caso. Então, dependendo muito do crime, as penas podem variar. Perfeito. Então, eu gostaria de agradecer muito ao Luiz Felipe Rosado, delegado de repressão aos crimes de informática da Diretoria Estadual de Investigações Criminais aqui de Santa Catarina. Obrigado, delegado, pela sua participação.
Eu que agradeço, é importante deixar a população ciente dessas consequências e deixar a população também mais consciente do uso correto da internet e dos seus aplicativos. Perfeito. E também agradecer ao Ademir Camilo, professor e coordenador do curso de Segurança da Informação da Faculdade Senai de Joinville, no norte do estado. Obrigado, professor. Obrigado pelo convite. A educação e a prevenção é o melhor caminho para evitar esse tipo de problema que a gente comentou hoje. Com certeza. E a você também que nos acompanhou aqui pela TVAL. Hoje falamos sobre os golpes digitais que crescem durante a pandemia. Agradecemos pela sua audiência e voltamos em breve com mais um programa Sampa Inovação. Até lá!